Eu tenho como saber se eu tenho câncer? Pergunta complexa, né? De uma doença complexa, parece não ter resposta. Mas existem sim sintomas de um paciente que possa ter câncer vai apresentar. Sinais e sintomas. Bom, mas não é para achar que se alguém tiver algum dos sintomas que eu vou falar aqui, é porque você está com câncer. Não, é mais complexo do que isso, tá? Mas fica comigo que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E vamos para o vídeo. Pessoal, quando nós falamos em câncer, nós estamos falando de uma doença altamente complexa e com uma grande carga de temor, medo e, lógico, uma carga emocional, pelos traumas que essa doença pode acarretar em um determinado paciente ou na família. E a pessoa se pergunta: eu tenho como saber se eu tenho câncer? Apesar de complexo, existem sim alguns sinais e alguns sintomas do paciente que tem câncer apresenta. Mas é claro que o paciente não deve esperar sinais e sintomas para fazer a sua rotina anual de saúde, que é isso sim que faz a detecção precoce do câncer. A mulher fazendo seu estudo da mama, seu preventivo, o homem da próstata e assim a gente vai seguindo. Mas como nós temos vários órgãos no corpo, cada órgão é responsável por um determinado tipo de sintoma. E claro que existem sintomas gerais do paciente que tem câncer. Quando nós falamos de forma geral, pessoal, existem alguns tipos de câncer, não são todos, em que a história familiar tem um impacto muito importante no desenvolvimento de câncer, por ter um padrão genético no seu desenvolvimento. E aí a gente entra com o primeiro fator a ser analisado, história familiar. Porque tem alguns tipos de câncer de tireoide, não o mais comum, um tipo que nós chamamos medular, em que obrigatoriamente nós temos que investigar a família do paciente que tem esse tipo de câncer. Assim como alguns tipos de pacientes que têm câncer de estômago que também podem ter uma associação hereditária, genética. Outros sintomas genéricos que podem ocorrer no paciente que é portador de câncer é a perda de peso. E por que perda de peso? Quando nós falamos perda de peso, nós estamos falando de uma perda de peso que não vem associada à mudança do hábito alimentar. Mas deixa eu formular isso direito. É aquele paciente que apresenta um emagrecimento sem fazer nenhum tipo de dieta, mas que ele percebe que está perdendo peso. Essa perda de peso, associada a uma alimentação normal, nós sempre suspeitamos de uma doença de base. Mas lembra que eu falei, não quer dizer que é câncer, mas tem que ser investigado. E lógico que existem tipos de câncer, como os que ocorrem na cabeça e pescoço, que esse paciente vai apresentar um emagrecimento por incapacidade de se alimentar, que o paciente não consegue engolir por dificuldade de engolir e assim eles ficam magros, emagrecidos e desnutridos, que é o que acontece em cerca de 30 a 35% dos pacientes que têm tipo de câncer de cabeça e pescoço avançado. Consequentemente, quando o paciente tem perda de peso, ele tem perda de proteína, ele tem um estado nutricional diminuído e, consequentemente, esse paciente pode evoluir com anemia. Tudo isso baseado no consumo que a doença está fazendo, ou seja, pelo fato da doença estar em ampla atividade, ela começa a consumir mais do que o paciente está conseguindo ingerir. Por isso vem o emagrecimento e por isso vem a alteração em seus componentes corpóreos. E um deles é a alteração e a anemia. Mas também pode ter alteração nos seus eletrólitos, nas suas vitaminas e etc. E, consequentemente, esse paciente vai evoluir com fraqueza, como nós chamamos astenia, aquela indisposição que é injustificada. E isso também é um sintoma. Mas vocês veem que eles são relacionados um ao outro. Então, o paciente perde peso, ele fica fragilizado, ele evolui com anemia, e a anemia piora ainda mais aquela fadiga, aquela astenia e aquela fraqueza. Quando nós falamos da pele, pessoal, e pele a gente tem da cabeça aos pés. O principal sintoma de um câncer de pele é uma ferida. É uma ferida que não cicatriza, que apresenta um crescimento contínuo, ou que descama, ou que descasca, ou que sangra, ou que apresenta a característica de um tipo de câncer de pele que nós chamamos de melanoma, que é uma pinta escurecida, irregular, com as colorações alteradas no seu interior, com tonalidades diferentes, e tudo isso com mais de 4 semanas, e aí nos faz suspeitar de um câncer de pele. Esse é o tipo mais fácil de se verificar, de se suspeitar e de se diagnosticar. Pessoal, e parando os sintomas rapidinho, porque eu percebi que você ainda não se inscreveu, e não custa absolutamente nada, é só apertar nesse botão aqui, tá bom?
Vamos voltar para o vídeo. Quando a gente fala dos cânceres que ocorrem na cabeça e pescoço, nós estamos falando de tumores que se apresentam das seguintes formas. Ou do paciente que apresenta com um nódulo no pescoço, porém não é para confundir com aquele paciente que apenas tem um linfonodo no pescoço. Os nódulos no pescoço relacionados a câncer são nódulos que crescem de forma progressiva, não tem melhora, têm um aspecto endurecido, quase igual a uma pedra, e eles não se movem. Esse tipo de nódulo no pescoço tem um padrão mais fidedigno para ser um câncer. A outra é quando o paciente apresenta com uma ferida na boca, e uma ferida que não cicatriza com até 14 dias. Ou quando ele apresenta sinais, como alteração da visão, dificuldade para respirar. Não vamos confundir que tem muito paciente com sinusite, desvio de septo que também tem dificuldade para respirar. Não vamos ampliar demais os sintomas. Ou aqueles pacientes que têm câncer de tireoide e que descobrem de forma incidental, ou seja, por acaso, através de um ultrassom, já que o câncer de tireoide raramente dá sintomas. Aquele paciente que apresenta alteração da voz, dificuldade para engolir ou dificuldade para respirar, que também são sinais indiretos de que esse paciente possa estar com algum câncer na região da cabeça e pescoço. Quando nós falamos da região do tórax, pessoal, geralmente os sintomas de pacientes que têm câncer de pulmão estão mais associados também a sintomas respiratórios, como aqueles pacientes que continuamente apresentam sintomas respiratórios, tosse, dificuldade para respirar, dor no peito, aqueles pacientes que vão tossir e escarram sangue, associado com aqueles outros sintomas que eu falei, de emagrecimento, fraqueza, anemia e etc. E esses são os principais sintomas a pacientes que têm câncer nessa região do tórax, do pulmão, assim como dor, que também pode ter, por causa do efeito de massa. Quando nós falamos da cavidade abdominal, ou seja, da barriga, um dos principais fatores que levam a gente a suspeitar de cânceres nessa região são massas que podem ser palpadas na barriga, quando a gente palpa a barriga do paciente e sente massa nessa região, onde normalmente não é para a gente sentir. E claro que dependendo do sinal que se mostra para aquele paciente, nós vamos suspeitar de uma determinada localização. Então aquele paciente que evolui com icterícia, que é essa foto que eu vou mostrando, que é a amarelidão da pele. Se ele tem a icterícia, a amarelidão da pele, nós sabemos que o problema desse paciente pode estar no fígado, nas vias do fígado, na vesícula ou no pâncreas, ou até mesmo na porção do intestino em que o pâncreas fica fixado. Então, esse sintoma direciona a nossa investigação. Se nós temos um paciente que tem dificuldade para ir no banheiro, intestino preso, com dificuldade para defecar, ou na hora que vai defecar, ele tem uma mudança no seu hábito intestinal, ou seja, um paciente que fazia cocô normalmente e começa a fazer cocô como se ele viesse fininho, a gente sabe que tem alguma coisa alterando e obstruindo aquela passagem daquele cocô, que também é um sinal de que a gente possa estar diante de um tipo de câncer de intestino e que merece uma investigação. A gente não está dizendo que é o câncer, tá, pessoal? E assim como tem essas alterações, também tem os sangramentos, pessoal. Não só o sangramento que eu falei da tosse, quando o paciente tosse, que pode estar associado a um câncer de pulmão, um câncer de laringe, até mesmo um câncer de orofaringe, que pode sangrar na hora que o paciente tosse. Assim como o paciente também pode ter um sangramento anal, que é um sinal indireto de um câncer de intestino ou até mesmo de um câncer de estômago, dependendo da situação. Esse sangramento também pode sair em forma de vômito, para que nós possamos suspeitar tanto de um câncer do esôfago, que é o tubo que leva da boca ao estômago, assim como do estômago. E também sangramentos vaginais, isso ocorre na mulher, faz com que a gente suspeite de câncer no seu sistema genital. E claro que se a gente está falando, já que a gente englobou todos os órgãos do corpo, se esse paciente tem sintomas urinários, ou seja, ou dificuldade para urinar, ou se começa a sair sangue na urina, a gente também vai suspeitar de uma lesão no sistema urinário. Agora abrindo parênteses, todos os sinais e sintomas que eu falei, assim como o câncer pode estar associado, existem inúmeras outras doenças em cada um desses órgãos que podem gerar exatamente o mesmo sintoma. Por isso que eu falo para vocês que se tiver algum desses sintomas, não é para sair correndo achando que está com câncer. Isso tem que ser avaliado num conjunto, num contexto. E o objetivo de fazer exame é justamente para diagnosticar e saber o porquê esses sintomas estão ocorrendo. E de modo geral, pessoal, se a gente tem um problema de saúde, um sintoma, a gente tem que buscar auxílio médico.
médico. É lógico que a gente fica preocupado, começa a conjecturar, mas a gente tem que buscar auxílio médico para fazer exames e assim chegar a um diagnóstico. E o ideal é que seja da forma mais precoce possível. Pessoal, espero que tenham entendido e principalmente gostado, e espero que tenha contribuído para a informação de vocês. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, tá bom? E não esquece do nosso Instagram. Um abraço, pessoal. Logo mais a gente se vê.